Olá, eu sou a Dini e esse é o canal do Vermelho ao Verde. Hoje o papo é sério, com um tema um pouco mais denso, e eu quero conversar sobre um tema que ficou na minha cabeça desde quando eu assisti. Na verdade, antes mesmo de eu assistir, quando eu comecei a ouvir falar sobre o filme A Última Gota, que está na Netflix. Eu fiquei com esse tema na cabeça, assisti o filme e agora eu quero conversar com vocês a respeito e dar a minha opinião. Por que será que ser pobre custa tão caro? E além disso, por que será que o sistema parece ser construído para manter esse grupo de pessoas pobres no lugar onde elas estão? Eu vou fazer minha maquiagem enquanto a gente conversa. Então, aqui não é um vídeo esse não vai ser um vídeo de maquiagem, mas eu vou continuar falando enquanto eu faço minha maquiagem. Eu vou tentar fortemente não dar spoilers sobre o filme, mas é um filme que mostra um único dia de uma pessoa, de uma mãe. Eu acho que esse filme ele tem tantas camadas, mas é uma mãe solo, e ela é uma mãe preta, e mostra o dia dela, um único dia dela, e como uma coisa vai puxando a outra, e como o dia dela acaba se tornando. Acho que a palavra mais simples que eu posso usar aqui é desastroso. Uma das falas que eu sei que foram ditas no filme e que me pegou bastante foi o seguinte: eu vou ler aqui para ter certeza que estou falando exatamente o que foi dito. Eles não querem acabar com a pobreza. Eles querem acabar com os pobres. Eu não sei se eu concordo 100% com essa frase, e eu vou explicar por quê. Apesar de eu entender o que a personagem estava falando sobre não acabar com a pobreza e querem acabar com os pobres, eu acho que, no fundo, eles não querem acabar com os pobres. E quando eu falo eles aqui, eu falo todo o sistema que te mantém pobre, me mantém pobre, e quer que a gente continue assim. E é exatamente por causa disso, porque eles querem que a gente continue assim, que eu não acho que eles queiram acabar com o pobre. Porque, na verdade, o pobre é que mantém todo o sistema para que os ricos continuem mais ricos, né? E os pobres cada vez mais pobres. Quem mantém esse sistema somos nós mesmos, os pobres. E o governo, os ricos, todo o resto se beneficia disso. E mais, eu acho que até se ajuda a manter, até por omissão, sobre manter essas pessoas, manter a gente, no caso, pobres, porque é de interesse deles, é de interesse e beneficia a eles, né? Então, eu não concordo 100% com a frase por causa disso. Mas eu não posso ser ingênua e tirar essa conclusão de outras pessoas, porque outras pessoas podem pensar um pouco diferente de mim. Eu convido você a colocar nos comentários a sua percepção sobre o tópico. Mas a estrutura da nossa sociedade como um todo, e eu não estou falando só do Brasil ou daqui onde eu moro, no Canadá, a sociedade de um modo geral, ela é para te manter embaixo, porque você se torna meio que o alicerce, eu acho que é assim que fala, para todos os outros que estão acima de nós, principalmente financeiramente. Os ricos, empresários, governamentais. E a gente meio que vira uma escadinha para eles, um degrau. Uma outra coisa que eu queria também comentar aqui no meu vídeo, porque são várias reflexões, eu acho que esse filme, ele é bem, tem muitas camadas que você pode, como uma cebola, você pode descamar esse filme em várias vertentes, e tem vários assuntos embutidos nele, né, que você pode discutir.
uma das coisas que eu gostaria de comentar, por exemplo, é sobre acessos. Acessos de quando a gente é pobre, como esses acessos são disponibilizados para a gente e quão fácil ou difícil é você, primeiro, saber desses acessos que estão disponíveis e você, de fato, acessá-los. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de como é caro ser pobre e de como tudo é muito mais caro. Por exemplo, comer saudável. Sempre se fala por aí que comer saudável é mais barato do que comer, comer não saudável, né? Mas eu, particularmente, eu discordo um pouco disso, porque quando eu faço compras no mercado, por exemplo, que ele é restritivamente mais saudável, no sentido de bastante frutas, vegetais, alimentos crus e tudo mais, eu percebo que eu gasto muito mais do que quando eu compro um feijão em lata, por exemplo. É muito mais barato comprar o feijão em lata. E é por isso que muitas vezes, quando você está apertado, são essas as comidas que você compra. Os ultraprocessados, enlatados e tudo mais. Você não vê uma pessoa que está apertada de dinheiro e não comprar alface. Ou você vê. Então, existe essa teoria de que, mas você comprar frutas e verduras é mais barato que comprar comidas processadas. Não aqui onde eu moro, pelo menos. Isso não tira os benefícios que existem quando você faz a sua própria comida, né? Compra comida crua e você mesmo faz essa comida. Não estou tirando os benefícios daí. Eu estou fazendo uma comparação financeira especificamente e exclusivamente financeira de quanto custa comprar frutas e verduras e uma lata de feijão. Outra coisa, morar perto do trabalho é também um luxo. Quantas pessoas você conhece, principalmente nas grandes capitais do Brasil, como São Paulo, por exemplo, que passam 1 hora, 2 horas, às vezes até mais do que isso, para chegar de casa ao trabalho? Quantas pessoas você conhece que isso acontece com elas? Eu conheço algumas. O trânsito ou morar longe é a única opção viável para o pobre. O rico mora perto do trabalho ou o trabalho vai até ele. Mas o pobre não. O pobre tem que ir ao trabalho e geralmente eles moram nas áreas mais distantes das grandes capitais ou aos redores, né? Quem me dera poder morar 10 minutos andando, 20 minutos andando, que fosse do meu trabalho. Se eu fosse sair daqui de casa para o meu trabalho a pé, eu levaria, acho que mais de 2 horas andando, para ter uma noção de quão distante eu tô. E mesmo assim, eu moro perto ainda. Sou considerada, dentro das pessoas que trabalham comigo, por exemplo, eu sou considerada uma pessoa que mora perto do trabalho. Acho que um dia eu conheço uma pessoa bem próxima a mim que passa mais de 1 hora para chegar no trabalho, e eu acho que 1 hora dessa eu vou fazer um cálculo de quanto tempo essa pessoa passa dentro do ônibus para chegar e voltar para casa do trabalho. Assim, uma coisa meio que anual, para ter uma noção de quanto tempo a pessoa passa dentro do transporte público. E aí tem uma outra coisa, né? O transporte público geralmente também ele é feito para enriquecer os empresários de transporte, que é caro, caindo aos pedaços, irregular, não tem nenhum tipo de conforto, mas é o que tem, né? Uma outra coisa que também é caro, é mais caro para o pobre, é tempo livre. O pobre não pode ter tempo livre, porque se ele está tendo tempo livre, sempre é um sinal de que ele não está fazendo o suficiente. Não que eu acho que as pessoas não possam ter tempo livre, tá? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o rico dorme e está ganhando dinheiro.
O pobre, enquanto ele tá pegando um ônibus e passando 1 hora e meia, ele não tá ganhando nada. Ele tá perdendo só o tempo dele. Tá entendendo a diferença? Então é isso que eu tô falando. O tempo livre é um luxo de quem tem dinheiro também. Você provavelmente, às vezes, já se pegou pensando assim que não pode descansar. Porque se descansar, alguém vai passar na sua frente. Alguém vai conseguir aquela vaga de trabalho que você queria ter conseguido, mas não teve tempo para estudar, para estudar a empresa ou se preparar, uma coisa assim. Então, tempo é um luxo. Uma outra coisa, acesso à saúde também depende do seu CEP. Acho que todo mundo sabe, né? E aqui é verdade também isso no Canadá. Dependendo da região que você mora, bairro que você mora, cidade que você mora, os serviços de saúde são melhores ou piores, mais precários, ausentes até. Então, se você mora numa área que é considerada rica, os hospitais são melhores, os serviços são melhores, os profissionais são melhores. Se você mora numa área que é considerada pobre, você também percebe que esses serviços são, às vezes, até inexistentes. Os juros para o mais pobre é sempre mais alto. E, às vezes, eu não estou falando de números em si. Mas o pobre tem muito mais chances de atrasar uma conta. Não que os ricos não atrasem, eles atrasam bastante também. Mas sempre tem algum tipo de regalia que vale a pena. Se o pobre atrasar a conta de luz, é cortada. Se o pobre não pagar a conta da escola do filho, o filho não pode entrar. E se o pobre para de pagar o carnê, os juros começam imediatamente. Tá entendendo como tudo pro pobre é mais caro? Uma outra coisa que às vezes a gente. Agora também está tendo uma discussão, acho que bem intensa até, pelo menos eu percebi nas redes sociais, no Instagram principalmente, sobre cobrar das pessoas que ganham mais um imposto de renda maior. Para que, né, quem paga mais, pagar mais imposto de renda e quem recebe menos, pagar menos imposto de renda. E eu percebo que, obviamente, quem recebe muito dinheiro, quem ganha muito dinheiro, quem tem muito dinheiro, está resistindo a essa proposta. Mas é uma coisa que até é comum em outros países, inclusive aqui no Canadá, onde eu moro, quanto mais você recebe, mais imposto de renda você paga. Maior só a alíquota. Mas, tirando o imposto de renda, todas as outras taxas que você paga como qualquer outra pessoa. Se vem aqui um super milionário, eu não vou citar exemplo de ninguém, mas vem um super milionário da área da indústria da beleza, vamos dizer, no Brasil, e vem a funcionária que vende o batom para você na farmácia, os dois, quando vão comprar 1 quilo de arroz, eles pagam o mesmo valor de imposto, né? Porque nesse sentido não tem distinção. Mas eu acho que é bem justo que o que recebe mais, o milionário da indústria da beleza, tenha que pagar mais pelo imposto de renda deles, em comparação à pessoa que recebe bem menos. E com esse vídeo eu não quero falar sobre finanças isoladamente. Eu quero falar sobre estrutura também. Como esses pequenos gastos sufocam a gente, mas será que eles sufocam os ricos também? Acho que não, né? A gente vive o tempo todo no limite, sem rede de apoio, não tem margem de erro. Pobre não pode errar. Custa muito caro errar para pobre. E acredito que não é falta de esforço, pelo menos na grande maioria não é falta de esforço, é puramente falta de oportunidade mesmo. E assistir esse filme me fez lembrar ainda mais do porquê eu criei esse canal e por que eu estou nessa jornada comigo mesma em melhorar minhas finanças. Porque a gente precisa lembrar que não é uma questão só de matemática, não é uma questão só financeira, é uma questão de estrutura, uma estrutura que mantém a gente lá embaixo.
E lembrar também que mesmo quando a gente faz tudo certo, nunca é suficiente. Simplesmente, simplesmente por sermos pobres. Estamos na cadeia alimentar, nós somos os últimos. Mas não se engane, nós somos os alicerces, ou o alicerce, para que os ricos continuem lá em cima. E é nosso dever, meu, seu, de todo mundo, de propagar, na minha opinião, propagar a, a educação financeira o máximo que a gente puder. Obviamente, aqui eu não sou uma pessoa especialista ou profissional da área, desculpa aqui, borrado, vai ter que ficar aqui por um tempo. Não sou profissional da área, então aqui não é um aconselhamento profissional. Isso aqui só são ideias e eu me sinto no papel de dividir as minhas opiniões e ideias aqui para que possa inspirar você em casa a procurar um profissional, a se perguntar e se preparar para sair desse ciclo que essa estrutura social deixa a gente e mantém a gente lá. Infelizmente, vou ter que tirar. Eu não consegui limpar aqui. Vou ter que tirar e passar de novo o corretivo. Bom, eu quero perguntar de você que está me assistindo, se você assistiu o filme, ou mesmo que não tenha assistido o filme, qual é a sua opinião sobre o assunto? Você acha que a estrutura, o sistema, mantém a gente pobre? Você acha também que o sistema quer acabar com o pobre, como disse na série? Quero ouvir suas experiências a respeito. Quero ouvir a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Ouvir não, né? Eu vou ler, no caso. Queria saber o que você faz para quebrar essa corrente que te deixa ou me deixa preso nesse lugar. Se você faz alguma coisa, se você tem intenção de fazer alguma coisa, se você já começou, não sabe por onde começar, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, por hoje é só e eu te encontro no próximo vídeo.